Saquem salsichas e rodem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e tá saindo agora rapidinho mais uma resenha da Dragão Brasil. A resenha da Dragão Brasil 161. É isso aí, galera, mais um vídeo aqui de resenha da Dragão Brasil. Sinto muito por ter dois vídeos seguidos de resenha da Dragão Brasil, mas é que eu estou jogando The Witcher 3 Wild Hunt e tá sensacional esse jogo, meu Deus do céu, tá me dando muita ideia. E eu já entrei no New Game Plus agora, então eu tô maluco. Tem vídeo já gravado pra poder lançar aqui no canal, mas eu não tô pegando ele pra editar, porque eu tô me divertindo mais jogando The Witcher. Eu vou tentar editar o mais rápido possível essa resenha aqui. Eu sei que as resenhas não são um carro-chefe aqui do canal, o pessoal não costuma assistir muito, mas é algo que eu quero fazer, porque me dá uma visibilidadezinha, pelo menos na questão da Jambô. É de propósito, cara, fazer o quê? Foi algo que chamou a atenção do pessoal da Jambô, então eu vou continuar fazendo. E lembrando também, a Dragão Brasil vai ter a sua primeira edição impressa em 10 anos, com algumas matérias novas e várias matérias antigas da primeira edição digital até a edição 150. Dezembro agora é o último mês para fazer a contribuição turbinada e você conseguir garantir a sua edição que nunca mais vai ser impressa. Lembrando também, eu não comentei no vídeo, eu só coloquei um texto na tela no vídeo anterior, que não tem frete grátis para essa edição, você vai ter que pagar o frete separado. Contudo, se você fizer R$100 em compras no site da Jambô, no mesmo pedido, do mesmo mês, que seria março, para você receber o almanaque da Dragão Brasil, você zera o frete. A Dragão Brasil, em especial, ela não conta nesses R$100, vocês vão ter que comprar mais R$100. Então é um pouquinho ruim isso, mas se você quer zerar o frete, tá aí. Vamos partir para falar sobre a Dragão Brasil desse mês, que tem em sua capa Genshin Impact e o Coração de Rubi, a campanha da Jornada Heróica de Tormenta 20. Lembrando novamente que, a partir de agora, as minhas resenhas da Dragão Brasil são resenhas mais rápidas, sem muitos detalhes, e sem falar de absolutamente todas as matérias da revista. Eu vou falar das matérias que são mais interessantes para mim. Dicas de mestre desse mês, como sempre, uma matéria muito foda do Cassaro, sendo a continuação da matéria do mês passado, que é sobre uniões, ou grupos no qual os seus personagens podem se tornar membros. Nesse mês, o Cassaro criou alguns benefícios e obrigações para membros desses tipos de uniões, de guildas, casas e organizações. Ao meu ver, esses benefícios são um pouquinho desequilibrados, tá? Mas eu acho que, em compensação, os deveres são muito interessantes de você colocar em ficha. Eu acho que, assim, os benefícios, pelo menos nesse tipo de organização, de guildas e tal, é uma coisa meio situacional. Então o mestre consegue introduzir isso para os personagens naturalmente. Se ele acha que os personagens estão precisando de um power-up de armas ou de armaduras, ele faz com que os personagens emprestem, né, ganhem emprestado esses recursos, coisa e tal. Mas já a obrigação, uma coisa constante para eles terem que pagar, eu acho bem mais condizente, bem mais interessante. Mas vai da ideia de cada mestre de jogo aí. Se você acha que não tem problema, beleza. Eu, particularmente, acredito que é um pouco desequilibrado e que isso vai meio que usar um pouco o sistema. Então veja bem como que você vai fazer. Fora isso, dá para notar que o pessoal que fez a Jornada Heróica utilizou um pouco essas ideias do Cassaro. Talvez não seja uma ideia só do Cassaro, mas enfim, na verdade não é bem uma ideia só do Cassaro. Eu já utilizei essa ideia também em campanhas minhas, mas dá pra você notar que tem uma sinergia, pelo menos, entre a matéria do início da Jornada Heróica, que é lá o Forja de Heróis, né, o comecinho do Forja de Heróis, assim como essa matéria do Cassaro. Então você consegue ver ali essa sinergia dos autores, que é bem legal. A adaptação desse mês, está na capa, é Genshin Impact. Eu, particularmente, caguei litros pra Genshin Impact. Não foi um jogo que me fisgou, muito porque eu estou jogando bruxeiro, mas não tem jeito, cara, eu não consegui, não me chamou a atenção esse jogo. Pra mim, ele é um semiclone de Zelda Breath of the Selvagem e só. Além de que a adaptação é pra 3DT e faz muito tempo que eu não encosto em 3DT. Na Gazeta do Reinado desse mês, nós tivemos uns bons ganchos de aventura que não envolvem diretamente eventos grandiosos do cenário. Eu acho que é a primeira vez em uns bons meses, vamos dizer assim, uns 4 meses, que não se citam os eventos grandiosos do cenário. Isso tem a ver também com o time skip da Guilda do Macaco. A Guilda do Macaco, ela fica um tempão sumida, né, 5 anos,
pra quando voltar, e tinha estourado a guerra de vez e tinha tudo ido pro zaralho. Então, assim, é bem interessante que eles meio que deram essa continuidade na própria Gazeta, além de que também ficar com um evento grandioso o tempo inteiro é meio chato. O Toolbox desse mês continua uma matéria que eu acho que tinha pulado uma edição, que é o Atrás do Escudo. A matéria do Leonel explicando mais ou menos como criar uma campanha de RPG. Eu já falei no meu vídeo anterior que eu vou fazer uma matéria falando sobre isso, e muito provavelmente vai ser a matéria contando sobre a campanha que eu tinha feito com meus amigos sobre a Vingança Élfica. Mas calma, calma que ainda não acabou. Era pra ter já acabado a aventura na semana passada, obviamente de quando eu tô gravando esse vídeo, mas rolaram uns probleminhas e a gente ficou, sei lá, uns 15 minutos, meia hora de acabar a campanha inteira e não acabou. Essa matéria em específico fala sobre encontros aleatórios e sobre como é interessante utilizar eles. Eu particularmente eu tinha uma ideia errada, retrógrada, por assim dizer, sobre os encontros aleatórios, e realmente essa matéria mudou um pouco a minha ideia sobre os encontros aleatórios, e provavelmente eu vou criar encontros aleatórios mais interessantes da próxima vez. Como eu já disse, eu já estou pensando em criar uma nova campanha, eu só não sei se eu vou poder falar dela. Se eu for falar, provavelmente eu já vou ter mexido alguma coisa já, ou pelo menos eu vou falar só em parte, eu não sei. Eu vou acabar falando alguma vez, assim, mais especificamente sobre isso. Aguardem que eventualmente vai sair um vídeo sobre isso. A Caverna do Saber deste mês foi feita novamente pelo Felipe Della Corte, e eu tenho que ser meio sincero aqui. Aliás, são análises minhas, então eu tenho que ser sincero, né? Eu não gosto muito das matérias do Della Corte. Eu não sei porquê. Talvez seja o jeito de escrita dele que não me agrada muito. Mas assim, na grande maioria dos autores, pelo menos, eu gosto quase que 100% do que eles falam. Mas às vezes com o Della Corte eu gosto só de parte. Por exemplo, eu tinha falado agora há pouco sobre a matéria do Caçar que eu não gostei dos benefícios das uniões. Eu gostei mais das obrigações. Mas é mais por uma questão de mecânica. No geral, eu li tudo, eu achei sensacional, achei maneiro. Já o Della Corte, meio que algumas coisas que ele fala, eu olho assim e falo, não é bem assim. Mas eu gosto disso. Às vezes é bom a gente ter um choque de opiniões diferentes, de ter alguma ideia assim um pouquinho conflitante às vezes. Mas no geral, eu acho que a parte que eu mais gostei da matéria dele foi foi uma caixa que tem no cantinho, que é Coragem ou Loucura. E isso traduziu muito o que eu fui pensando sobre a minha personagem, a Miriam. Pra quem não sabe, eu tô jogando a campanha da Jornada Heróica com os meus amigos, tô transmitindo lá no site roxo, estou gravando, salvando, pra eu poder liberar aqui no canal aos poucos. Mas como eu falei, estou jogando The Witcher e por isso eu não tô editando. Mas vocês têm que me dar um desconto. É The Witcher, cara. Eu tô louco pra ir atrás dos livros. É uma coisa que eu pretendo ir correr atrás no futuro. Essa estante com certeza vai ser muito mais lotada de coisa. Sobre a questão da caixa Coragem ou Loucura, que eu acho que é a parte que eu mais gostei, por mais que ela seja bem curtinha. Vamos ser bem sincero aqui. Vamos supor que você está num mundo fantástico, no qual tem uma estátua de 2 metros de altura que está vindo pra cima de você e os seus colegas. Você vai pensar em imediatamente sair correndo pra tentar quebrar esse bicho com uma espada? Particularmente eu acho que não. Por mais que a ideia da minha personagem é que ela seja um pouco inconsequente, ao mesmo tempo em que ela é inconsequente, ela também tem uma noção de batalha. Ela não é burra, ela tem inteligência 15. Mesmo a sabedoria dela, que faria com que ela seja um pouco desatenta, ainda não é tão baixo, é 11. Então assim, para um propósito, pelo menos, de preservação do time, eu preferi até dar uma diminuída na inconsequência dela. Eu gosto mais de deixar ela sendo inconsequente mais nos outros momentos, assim, que não são de batalha. Por mais que em batalha seria muito mais eficiente eu usar o Impulsiva, que é uma adaptação de um talento do Mundo dos Deuses, que eu transformei isso em um poder, eu preferi dar uma reduzida um pouco nessa interpretação maluca e sem desmedida de não pensar 2 vezes, até pra não prejudicar o time. Porque eu tô pensando em fazer essa campanha, essa aventura durar, sabe? Eu quero fazer a minha personagem sobreviver. Eu acho que ela gostaria de sobreviver. Afinal de contas, ela não vai espalhar as graças de Valkyria pro mundo morrendo. Até porque a ressurreição em Tormenta 20 é muito mais difícil do que no Tormenta RPG. E bem, a gente tá nível 2, é praticamente impossível. Então, pensando por esse lado, pensando no lado do time, eu penso muito mais na Miriam querendo estar viva e querendo preservar os seus colegas.
Então ela pensa estrategicamente, ela pega e grita, faz tal coisa, fulano, pra ele tentar sobreviver. Se os meus colegas querem ir pra interpretação pura e simples, meio shakespeariana, e desculpa gente, eu vou sacanear vocês aqui, aí o problema é deles. Mas no geral eu quero manter todo mundo vivo, porque eu acho que essa é a ideia do que um paladino iria querer. Enfim, só um pequeno desabafinho de algumas discussões que eu tive com o meu mestre. O conto desse mês eu não li, mas eu achei a ilustração muito foda. Inclusive no final da revista tem um quadro explicando como que o artista criou aquela ilustração. Eu achei realmente muito sensacional, eu só realmente não tenho paciência para ler os contos, foi mal. O gabinete do Saladino desse mês eu acho que é um dos gabinetes do Saladino mais fodas que eu já vi. É uma matéria falando sobre o cinema de terror indiano. Basicamente, Bollywood. Na grande maioria das vezes, quando a gente pega e fala sobre Bollywood, a gente pensa naquelas cenas escalafobéticas e ultrapoderosas, tá ligado? Botar, acho que, não sei se eu boto Bahubali ou se eu boto aquele policial maluco do carro, provavelmente vai ser o policial. Então assim, você pensa nas coisas absurdas, muito malucas, mas eu acho que esse é só uma vertente do cinema deles. E o Saladino prova isso, falando que realmente é só uma parte, porque os caras têm um cinema de terror muito foda. E eu vejo mesmo canal de cinema no YouTube que não falou sobre esse tipo de cinema com a profundidade que o Saladino falou. Cronosfera Cinema, Super 8, Cinema com Rapadura, Pipocando, Acabou de Acabar, Entre Planos. Tipo, eu nunca vi esses canais falando exatamente o que o Saladino falou, ou pelo menos abordou as coisas do jeito que o Paladino abordou no texto dele. Eu acho que essa é uma grande vantagem de se ter algo escrito e não necessariamente falado. Você tem mais tempo para poder desenvolver alguma coisa, uma narrativa. Sei lá, é diferente, por isso que eu gosto de ler a Dragão Brasil. Enfim, é uma matéria muito foda, recomendo todo mundo que leia, principalmente quem gosta muito de cinema de terror. Não é o meu caso, porque eu sou cagão, mas alguns filmes de terror eu já assisti, então eu posso dizer que é bem interessante. A matériazinha sobre a Dragão Brasil desse mês fala sobre a Jornada Heróica. Pra ser mais específico, ele fala o começo da Jornada Heróica. Literalmente, ele tá lá a aventura inicial que o Delacorte escreveu. Não só isso, ele também tem um textinho introdutório de todos os autores falando qual foi a experiência de escrever a Jornada Heróica. Eu achei realmente muito legal de ver todos os relatos deles e delas, né, porque tem muitas autoras, e realmente foi bem bacana. Senti falta de ter alguma coisa do Cassaro ali também, porque se eu não me engano o Guilherme disse que a ideia inicial da Jornada Heróica, no fim das contas, foi do Cassaro, mas que depois foi passado daí essa bola adiante com os autores e todo o restante foi daí ideia deles, de como que as coisas iam acontecer. Eu queria saber meio que qual foi a experiência do Cassaro de ter orientado essa ideia inicial e de ter visto isso criando forma nas mãos de outros autores. Teria sido bacana, não sei se vai ter uma outra matéria no futuro, mas de qualquer jeito fica a dica. No Encontros Aleatórios desse mês, fala-se sobre a Sombra, uma entidade de Skyfall RPG. Sendo bem sincero, eu não acompanho muito as lives do Mestre Pedroca, porque eu não acompanho muitas lives de RPG. Mas lendo sobre Skyfall eu achei muito bacana, né? Vendo sobre a entidade, a Sombra. Achei um método bem interessante de fazer os personagens não necessariamente morrerem, mas ainda assim terem como pagar. Tipo, é como se tivesse vida extra. Achei legal, achei bacana, eu até introduziria, mas infelizmente é uma coisa do cenário de Skyfall não tá em Tormenta. Ou melhor, felizmente, né? Assim a gente vai poder ter Skyfall em Tormenta 20, porque o Skyfall vai ser publicado ainda no formato Tormenta 20, né? Com o sistema Tormenta 20. Vai ser o primeiro sistema fora Tormenta no Tormenta 20. Enfim, adorei e gostaria muito que tivesse algo equivalente a Tormenta 20. O chefe de fase desse mês é o Arlong, do anime One Piece.
O Arlong foi um dos vilões, dos primeiros vilões de One Piece. Não é o meu favorito. Basicamente, o meu vilão preferido de One Piece foi o Lucci, da CP9 lá na saga de Enies Lobby. Mas assim, entre os meus favoritos, eu posso destacar aqui o Enel e o Crocodile. Pelo menos até agora. Eu terminei a saga dos Tritões, né, da Ilha dos Tritões. Eu tô ali meio que pela metade de Punk Hazard. Sim, eu tô longe da melhor saga de One Piece, eu sei. Mas pra mim, sinceramente, Enies Lobby, Water 7, cara... Não tem, cara. Não tem o que fazer, cara. É a melhor saga pra mim. Eu sou simplesmente apaixonado por essa saga. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Mas enfim, voltando. Tem a ficha, o histórico do Arlong pra você poder usar em campanha. Eu acho legal, eu acho maneiro. É realmente um dos vilões, assim, mais marcantes de One Piece. Só não é o meu favorito. E no Tesouro Ancestral desse mês, nós tivemos Holy Avenger. Não é a HQ, mas sim o que antecedeu a HQ, que foi a aventura Holy Avenger publicada na Dragão Brasil há muito tempo. Mesmo antes de Tormenta existir, antes até de Holy Avenger, a HQ existir, existiu essa aventura. Ela não tem absolutamente nada a ver com a HQ, só tem os personagens mesmo. E eu acho que o que realmente é mais legal em tudo isso é que tem ilustração do Caçaro nessa matéria. E o traço do Caçaro ficou bem diferente, sobretudo depois do tempo que ele ficou lá no Turma da Mônica Jovem. Bom, enfim, eu esperava que fosse um vídeo mais curto, eu acho que vai ficar um pouquinho longo até pro que eu queria fazer, mas aqui está a minha resenha sobre a Dragão Brasil 161. Eu gostei bastante. Se a gente fosse dar aqui de 0 a 10 dragões, eu vou começar a fazer esse esqueminha de nota, todo mundo gosta de fazer coisinha de nota, vamos fazer coisinha de nota. De 0 a 10 dragões, eu acho que eu daria 9,5 dragões. Sim, eu vou roubar, vou colocar meio ponto sim. Por conta da primeira parte do Dicas de Mestre, que eu achei um pouco desnecessário, meio apelando demais. E também em parte porque a matéria do Delacorte eu achei um pouco chata, coisa e tal. Digamos que eu acho que, sei lá, é uma matéria muito grande para algo que era mais simples de falar, mas enfim, opinião minha. É isso por hoje, muito obrigado pela sua audiência. Vídeo novo vai ter logo. Agora estamos em período de férias, realmente agora dificilmente eu vou me preocupar em gravar vídeo e editar. Mas eventualmente eu vou lançar, beleza? Espero que no ano que vem eu consiga fazer os vídeos da Jornada Heróica para lançar para vocês. Tá com 3 vídeos gravados já e tudo bonitinho ali para poder enviar. Mas logo a gente vai conseguir acertar essas coisas. Mais informações eu vou lançar quando eu for lançar os vídeos mesmo. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.